Graça e paz. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Nós nos apresentamos de manhã com o nome nosso, que é Walter, o Recadeiro de Jesus Cristo. Temos um canal com esse título, está no ar 24 horas por dia, o Recadeiro de Jesus Cristo. Então é um privilégio a gente estar aqui com os amados irmãos, porque por força maior o pastor Newton vai ter que fazer uma cirurgia da vista, então ele nos convidou para estar aqui ajudando-o, porque ele não vai poder fazer muito movimento com a cirurgia que ele vai fazer. Então, mais uma vez, nós queremos que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o médico que vai cuidar dele, dando-lhe sabedoria para fazer um trabalho de acordo com a vontade dele. E gostaria que os irmãos fizessem isso, porque quando a gente vai ao médico, a gente não ora pelo paciente, a gente vai orar pelo médico que vai cuidar do paciente. E tem médico, não sei, normalmente os médicos gostam. Porque eu estava na Santa Casa uma vez, visitando um paciente que ia fazer uma cirurgia do joelho. E aí quando chegou o médico que ia fazer a cirurgia. Aí eu falei, é o senhor que vai fazer a cirurgia? Ele, sim, sou eu. Então vou fazer uma oração a pedir a Deus pelo senhor, para que Deus te dê sabedoria. Ele falou, faça isso mesmo que eu preciso. Então, eles também precisam, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma cirurgia simples, mas é uma responsabilidade. Nós fizemos a cirurgia dos 2 olhos já, graças a Deus. Então, nós vamos meditar aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36. Assim está escrito: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Espírito Santo de Deus, por misericórdia, usa esse dependente de ti para falar aquilo que o Pai quer. Que as pessoas que estão ouvindo possam cair em si e buscar fé para crerem na palavra de Deus. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que ele fale aquilo que Deus quer, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui então nós temos um assunto muito importante. Normalmente as pessoas pensam assim nos nossos dias.
pensam que são livres, como este povo pensava. Como dizes tu? Nós nunca fomos escravos de ninguém. As pessoas não sabem que elas são escravas do pecado. Pecado ganho quando nasceram. A pessoa é pecadora, não porque peca, mas porque ela já nasceu pecadora. Então, o pecado faz parte da pessoa desde que ela nasce. E a Bíblia Sagrada deixa bem claro que quando é pecado, é um só. Quando tem o S, é pecados, que nós chamamos pecado, mas é que são as falhas que nós cometemos. Então, o pecado é só um, que Jesus Cristo falou e João anotou, que o pecado é não crer em Cristo Jesus. João 16, 8 e 9. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Não crer em Cristo Jesus. Então a pergunta é, o que levou Adão a ser expulso do jardim do Éden? Foi não crer ou foi desobedecer? Foi não crer. Se ele tivesse crido, ele teria obedecido. Então, não creu. Isso é o que acontece com as pessoas normalmente. Quando elas creem, elas obedecem. Quando não creem, não obedecem. Então, não é a questão de obediência, não. É a questão de não crer. Então, o pecado que leva a pessoa ao fogo eterno é o pecado da incredulidade. Jesus disse, então, claramente ali que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e... Oh, Senhor! E o outro, por que, Senhor? Porque não crê em mim. O pecado é não crer que Cristo te atraiu no corpo dele lá na cruz. Esse é o pecado que leva a pessoa para o fogo eterno. Então, Jesus está tratando com essas pessoas aqui, dizendo que aqueles que ouvem a palavra dele e continuam com esta palavra, esse é verdadeiramente discípulo dele. E a Bíblia Sagrada ainda vai mais além, no capítulo 7 deste mesmo evangelho. Não, agora é Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. A casa aqui é a própria pessoa construindo a sua casa espiritual. Então, aqueles que dão ouvido e põem em prática, esses são prudentes. Quando vir o temporal, os problemas da vida, não vai derrubá-lo, não.
porque ele está edificado sobre a rocha que é Cristo. Mas aqueles que não praticam aquilo que Jesus Cristo falou, estes estão construindo a sua casa espiritual sobre areia. Com a primeira chuvinha que vem, já essa casa cai e é grande a queda. Então, convém a gente pôr em prática. Por isso que Jesus está dizendo aqui que quem ouve... Olha, disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É preciso permanecer, sim. Permanecer como? Confessando. Quando a pessoa ouve com o ouvido e sai para o outro, é uma pessoa que não vai dar importância à palavra de Deus. Porque precisa ouvir com o coração, com o ouvido, vir para o coração e voltar para a boca, confessar aquilo que creu. É aquele livro, né, que a gente encontrou no mercado por causa de 30 centímetros, eu estava indo para o inferno, diz o escritor. Eu me interessei, pensei, puxa, 30 centímetros, o que é isso? Aí que descobri que é 30 centímetros que tem do ouvido no coração. É a pessoa que ouve, mas não vem para o coração. Passou por um ouvido para o outro e foi embora. Porque quando vem para o coração, a pessoa confessa o que creu. Que a nossa segurança é confessar aquilo que cremos. Você crê que foi atraído no corpo de Cristo? Creio. Então confesse que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele. É uma confissão. É muito, muito bacana quando a gente louva aquele hino, né? Eu estou crucificado com Cristo. Esse é muito bom, porque leva-nos a confessar aquilo que aconteceu. Então Jesus disse para essas pessoas que aqueles que permanecem é discípulo dele e vai conhecer a verdade. Porque permanecendo na palavra nós vamos conhecer a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Para conhecê-lo precisamos permanecer na palavra dele. E aí, então, os judeus dizendo-se livres, discutiram com Jesus, dizendo, nós não somos escravos de ninguém. E Jesus, então, falou, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Escravo é fazer aquilo que o Senhor dele manda. Quando Jesus Cristo chamou no versículo 44, chamou aquelas pessoas que ele estava conversando com eles. O que Jesus falou? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É a pessoa que quer satisfazer, não é o diabo que manda. A pessoa quer fazer a vontade do diabo. Então ele está dizendo aqui, vós sois do diabo e vossos... Por que sois do diabo? Porque ele é o vosso pai. E vocês querem fazer aquilo que agrada a ele. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio, sim. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, é meio dura esta palavra. Chamar a pessoa de filho do diabo não é uma coisa muito boa. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos falar que uma pessoa fora de Cristo, ela é do diabo. E no capítulo 3 da primeira epístola
de João, capítulo 3, o que é que está escrito ali? 1 João, capítulo 3, versos 8. O que ele falou ali? 1 João, capítulo 3, versículo 8. O que ele falou? Ele falou, aquele que comete o pecado procede do diabo, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para isso. Quando é que ele desfaz a obra do diabo? Quando a pessoa é gerada por Deus. Por isso que esta mensagem, ela é camuflada. O diabo não quer que as pessoas acreditem no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O diabo não quer. Por isso, é camuflada esta mensagem. Ela desaparece, pois é como um tição, dali a uns tempos volta outra vez. Alguém me perguntou, pastor, o senhor que começou essa pregação de precisar nascer de novo? Não, foi Jesus. Jesus que começou com Nicodemos, então faz tempo que não foi eu, não. É que esta mensagem ela fica camuflada. É que nem um tição. Daqui a pouco fica uma fagulha lá e ele vai voltar a... Alguém é levantado para dar continuidade. Então, Jesus deixou esta declaração muito importante, né? No versículo 36, quando ele falou para aquele povo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar verdadeiramente. Bem que as religiões querem libertar, mas é uma libertação fajuta. Jesus liberta verdadeiramente. Por quê? Porque ele atrai a pessoa no corpo dele e leva a natureza velha a ser crucificada com ele. Ele tira o cedro. Ele não passa por cima, não. Ele não tem esse negócio de confessar pecado, não. O único pecado que a pessoa devia confessar é quando ela nasce de novo. Ela devia confessar esse pecado assim: Senhor, me perdoe, eu procurei salvação em tantos lugares e o Senhor já tinha salvação para mim aqui, eu não conhecia. Me perdoe essa minha ignorância. Acabou. Por quê? Porque agora Deus passou um mata-borrão na sua velha vida. Então, agora você está liberto. Por isso que está bem claro na Bíblia Sagrada, no versículo 7 do capítulo 6 de Romanos, dizendo: aquele que está morto está justificado do pecado. Justificado por quem? Por Deus. Por quê? Morreu o velho homem. Morreu? Sim, morreu aquele que te prisionava. Então Jesus está falando que ele é o único que liberta verdadeiramente. E o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo Hebreus, no capítulo 7, versos 25, olha o que ele está dizendo. Para ficar bem claro quem que é que tem a intercessão de Cristo. 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Só por aqueles que por ele
se chegam a Deus. É muito difícil as pessoas discernir essa situação, mas são aqueles que são salvos porque buscaram a salvação em Cristo Jesus. São aqueles que ouviram, falaram, lendo a Bíblia, descobriram que o inferno é real e que é para lá que eles estão indo fora de Cristo. Buscam, então, a Deus de todo o coração e Deus vai dar fé para essas pessoas crerem na promessa que Cristo fez, que é o único jeito que Deus tem de salvar as pessoas é quando a pessoa está em Cristo Jesus. Então Deus mostra para a pessoa aquilo que Ele fez pelo mundo através do Filho amado, e a pessoa então vai ter fé dada por Deus, que a fé salvadora é dada por Deus. Ninguém tem fé para ser salva. Ninguém. Jesus falou que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, mudaria o mundo, mudaria o morro de lugar, né? Ninguém tem fé. Nós temos confiança, às vezes, que vai chover, porque vemos aí os relâmpagos, o tempo de chuva, né? Isso é uma confiança que temos. Mas fé para salvação ninguém tem. É preciso receber de Deus. Por isso que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Não. É dom de Deus. É Deus que dá esta fé. Não é próprio da pessoa. Não. Então Jesus deixou claro aqui que Ele é o único que salva perfeitamente. A pessoa fica liberta de uma vez. Não é aquela história de confessar pecado e daqui a pouco, não. O pecado, ele já foi perdoado por Deus de uma vez. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela está livre do pecado. Tá? Então, tem muitas religiões que querem essa obra para eles. Querem libertar as pessoas através disso, através daquilo. É por isso que nós não concordamos e discutimos e falamos no ar mesmo que as pessoas não creem na Bíblia. Porque se elas crescem na Bíblia, não ia pregar salvação pelas obras. Se está bem claro na Bíblia, alertando em tantos textos que as obras não salvam ninguém, que a lei não salva. O apóstolo Paulo chega a chamar a atenção dessas pessoas que querem se salvar através da observância da lei. Ele chegou a chamar a atenção lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 21. O que é? Não. Gálatas, capítulo 2, versos 21. O que é que Paulo falou lá? Nós não entendemos o que é que Paulo falou aqui. Se tinha alguém na época já que queria ser salvo pela lei, mas eu acho que sim, porque ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu sem precisar. Então, é falar que Deus deixou que crucificassem o Filho dele sem necessidade, se a lei salvasse alguém. Então, essas pessoas que querem se salvar pela lei não crê na Bíblia ou não lê a Bíblia. Porque está bem claro, Paulo dizendo que é um insulto a Deus querer se salvar pela observância da lei. É um insulto. Por quê? Porque vai falar que Deus deixou que crucificassem Jesus sem precisar. Precisava.
precisava, Jesus veio para isso, porque não tinha lei, não tinha religião, não tinha religioso, não tinha líder que salvasse alguém e pudesse ir para a cruz. Não, precisou Deus enviar Jesus. E Jesus salva perfeitamente. Salva aqueles que por ele se chegam a Deus, ainda tem como intercessor. Ele salva perfeitamente e intercede sempre por aqueles que por ele se chegam a Deus. Não é por fazer, não é por obras, não é por observar a lei, não. É aqueles que por ele se chegam a Deus. Porque ele deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, são aqueles que por ele se chegam a Deus. Não é por religião, não é por obras, não é por fazer, nem por deixar de fazer. Mas são aqueles que por ele, por aqueles que acreditaram, que foram atraídos no corpo dele, que foram crucificados, mortos com ele, sepultados, mas ressuscitados com ele. Esses vão ter Jesus intercedendo por eles sempre. É uma bênção incomparável. As pessoas não dão atenção a esta bênção gloriosa. A intercessão de Jesus sempre. O que você precisa que Deus faça por você? Jesus quer interceder por você. Trate com ele. Sempre que vai orar, ora em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso intermediário. Tá? Trata com ele. Está querendo uma bênção de Deus? Peça. Jesus vai interceder por você. Então peça a Deus em nome de Jesus. Tá certo? Não é orar a Deus sem falar o nome de Jesus. Não, porque ele é o mediador. Ele é aquele que intercede por nós. Então, ele salva perfeitamente, salva perfeitamente. Mas aqueles que por ele se chegam a Deus, tem ele como intercessor. Olha que bênção gloriosa. Você está precisando do quê? Peça a Deus em nome de Jesus, ele intercede por você. Está precisando de emprego? Está precisando de uma moradia? Peça a Deus com fé, em nome de Jesus. Ele vai interceder por você. Ele salva perfeitamente e intercede sempre. Me chama a atenção esse ponto. Ter Jesus sempre intercedendo por mim. Sempre que eu preciso, ele está intercedendo por mim. Ele sabe daquilo que eu preciso e já trata com meu Pai querido e amado, meu proprietário. Eu não me esqueço que Deus me comprou com o sangue de Jesus. Eu não esqueço ali onde Pedro deixou claro no capítulo 1, né, versículo 18 e 19, o preço que Deus pagou por mim. Não foi ouro nem prata, não. O que foi então? Foi o sangue precioso de Jesus aí. Não foi ouro nem prata, mas foi o sangue de Cristo Jesus. Está bem claro no capítulo 1, versos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. O que está escrito? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vão e fútil procedimento, que vossos pais vos ensinaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus.
Esse foi o preço que Deus pagou por mim. Não sei, eu não valo tanto, não vale nada. Mas Ele pagou esse preço, então eu sou dele. Acorda, meu irmão, você pertence a Deus, você foi comprado. Glorifica a Deus no seu procedimento, na sua andança, no seu palavreado. Foi comprado, você não é mais seu. Olha que privilégio. Mas que responsabilidade. Sempre que a gente tem um privilégio, ganha também uma responsabilidade. Mudou de cargo na empresa? Mudei, agora eu sou gerente. Agora você tem mais responsabilidade. Então é isso. Agora você pertence a Deus, que te comprou com o sangue de Jesus. Então vamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. O que significa isso? Significa que eu não sou mais meu, pertenço a Ele. Não esqueça disso, tá? É preciso estar confessando. De noite, quando vai dormir, de manhã, quando levanta, quando vai almoçar. Não esqueça. Não esqueça que você não se pertence mais. Antigamente tinha um livro que sumiu e não conseguia achar mais. Um livro chamado Não Sou Meu. Não sou meu. Era muito importante. Não sou meu. Mas a gente acaba esquecendo e lendo a Bíblia Sagrada com muita atenção, eu descobri. Aí em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Deus, meu proprietário que me comprou, eu pertenço a Ele. Então eu fico pensando, quando você compra um carro, o que você faz com esse carro? Deixa na garagem? Ou vai usá-lo? Quando você compra um objeto, o que você faz? Deixa parado? Será que Deus te comprou para fazer peso na terra? Ou Ele te comprou para você anunciar o Evangelho de Cristo e ser uma bênção na mão dEle? Esse que é o ponto. As pessoas pensam que fazer a obra de Cristo é construir templo, né? Fazer a obra de Cristo é anunciar. Só que para isso precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem a palavra da reconciliação. Quando eu leio esse Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8, eu fico pensando, precisa nascer de novo. Porque é o Espírito Santo que vai te usar. Ele disse ali, sereis meus testemunhas. Tanto aqui no Brasil como onde você estiver, vai ser minhas testemunhas. O que eu preciso? O que é ser testemunha de uma coisa? É você ter visto, ter participado, é isso. E o que é ter a palavra da reconciliação? É falar aquilo que aconteceu com você, com o senhor, com a senhora. É aquilo que aconteceu. Essa é a palavra que Deus colocou no coração daqueles que nascem de novo. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Então, é uma pessoa nascida de novo, ela tem a palavra da reconciliação. A palavra de novo nascimento é com ela. Mas ela então precisa fazer umas aulas, precisa de fazer faculdade teológica? Não. Ela precisa nascer de novo. As pessoas me perguntam, por que meu pastor não prega isso, pastor? Eu falei, porque eles não são nova criatura, filha. Se é nova criatura, tem mensagem do novo nascimento. Se não é, não tem. Não adianta. Até tem, mas sem poder nenhum. Fala copiando aquilo que os outros falam. Então, Jesus salva perfeitamente e intercede sempre por aqueles que são salvos por Ele. Não tem outra maneira de ser salvo, é por Ele. Mas as pessoas inventam tantas maneiras de salvação. É fazendo isso, é fazendo aquilo, é não fazendo isso, é não fazendo aquilo, é não cortar cabelo, é não... tantas coisas.
que as pessoas colocam como método de salvação. Não, eu não quero ser concorrente de Jesus, não. Se ele falou que para ir para o céu precisa nascer de novo, vamos continuar com o novo nascimento. Então, meus amados, é muito bom ter Cristo Jesus morando no irmão, na irmã, é muito bom. Por isso que eu sempre louvo aquele hino. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem está em Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulações, faz ficar orgulhoso e não tem salvação. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem está em Jesus Cristo, no céu já tem morada. Você está em Cristo Jesus? Então já tem morada no céu. Por quê? Porque quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela é gerada por Deus. Oh, bênção, Isso está em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo. É isso que precisa para ser reinado? É, sim, senhor. É estar em Cristo. Ele não gera ninguém fora de Cristo. Pode estar na melhor igreja, pode estar numa grande igreja, numa pequena igreja, onde você estiver. Se não estiver em Cristo, não será gerado por Deus. E não sendo gerado por Deus, não vai entrar no reino de Deus. É muito importante, então. Tá? É muito importante. Eu gosto de louvar a Deus. Não sou cantor, não, mas gosto de louvá-lo. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me a vida eterna, sua mão me governa, com amor sem fim. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e louvando, prossigo marchando para a bela Sião. Alegre, feliz e louvando, prossigo marchando para a bela Sião. Faça isso, irmão. Faça isso. Seja uma bênção na mão de Deus. Por quê? Por amor. As pessoas falam, pastor, por que o senhor vai no meio daquele mato pregar, fazer gravação? Somente porque eu amo Jesus. Não tem outro interesse. Não. Falo para minha filha, filha, não tenho nada nesse mundo a fazer, a não ser pregar o Evangelho de Cristo e agradecer a Deus pelo que Ele fez e está fazendo por mim. Não tenho outra coisa para fazer. Então faça isso, irmãos. Eu sei que o irmão e a irmã gostaria de ser uma bênção nas mãos de Deus. Então comece a pôr em prática. Comece a convidar o seu vizinho, o seu amigo para vir participar do culto, para vir ouvir a mensagem. É muito importante. Fica pensando que convidando uma vez ele vai vir. Às vezes não. Às vezes precisa convidar várias vezes. Eu lembro de uma história de um senhor que as pessoas para ir para a igreja, isso foi quando eu trabalhava no Evangelho lá no sertão, né? As pessoas que iam para a escola bíblica iam a pé, passavam por as fazendas assim, a pé. A gente fazia esse trabalho a pé. Levava a comida, onde parasse o meio-dia, almoçava debaixo de uma árvore e continuava pregando. Então, aquelas pessoas passavam, senhor Joaquim, vamos para a escola bíblica, hoje o senhor vai aprender a Bíblia. Ah, não tem tempo, eu tenho que arrumar essa cerca aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E no outro domingo a mesma coisa, aí eles falaram, não vamos chamar mais desse homem não, ele não vai mesmo. Aí ele tinha pensado, se eles me chamar hoje eu vou. E ele estava já pronto para ir, acabou indo e ficou na janela da igreja. Então é isso.
Não desiste. Continue convidando com amor. E daqui a pouco você ganhou uma família para a igreja. Para a igreja? Não, para Cristo. Para a igreja não vai adiantar. Mas para Cristo Jesus. A nossa função aqui no mundo, irmãos, quando a gente nasce de novo, não é fazer peso na terra. Não. Se fosse para fazer peso, Deus não ia nos deixar aqui. A pessoa que nascesse de novo já ia embora de uma vez. Mas Ele conta conosco. Ele quer ver a pessoa, convidar outras pessoas, ganhar outras pessoas, que cada um vai ter o seu galardão. Não ganhar pessoas pensando que vai ser salvo por isso, não. Salvação é independente. Mas o nosso testemunho vai ter galardão por cada alma que nós ganhamos para Cristo. Tem galardão. Então não faça também pelo galardão, mas faça por amor a Cristo. Pensa bem quanto Cristo sofreu para te salvar da condenação eterna. Só pensa nisso, quanto Ele sofreu. Sofreu dor incomparável, não tem dor igual a que Cristo sofreu naquela cruz. Aqueles homens que fez o buraco lá para enterrar aquela cruz naquele buraco, não tiveram dó. Pregaram Jesus lá deitado e o buraco estava pronto ali. Vocês conhecem isso na roça, faz muito. Levantaram aquela cruz. Quando eles levantaram aquela cruz, Jesus nos atraiu. Jogaram aquela cruz naquele buraco, rasgou as mãos dele e os pés. Imagina quanta dor ele sofreu ali. Para quê? Ele precisava? Não. É porque Deus queria te salvar e não tinha outro jeito, precisou usar o Filho amado, Jesus Cristo, para salvar o irmão, a irmã. Dá esse valor para Deus. Não venha na igreja para ouvir quem vai pregar ou quem vai deixar de pregar. Venha para agradecer a Deus pela salvação que Deus te deu. Esse é o motivo certo para uma pessoa vir para a igreja. Ouvir a mensagem. Pedir para Deus colocar no coração dela aquilo que ela ouve. Porque se entrar pelo ouvido e sair pelo outro lado, não vai adiantar nada. E louvar este hino. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Faça isso, irmão. Peça a Deus para Ele dar ordem para o Espírito Santo fazer você andar nos caminhos dele. E fazer a vontade dele, que é que muita gente precisa ouvir a verdade. E às vezes o amado trabalha com alguém, nunca falou do amor de Cristo para este alguém. Um dia vai ter que ouvir isso de Deus. Você trabalhou com essa pessoa e nunca falou de Cristo para ele? Porque vai ter um acerto de contas. O que você fez? Qual foi a obra que você fez? Eu construí igreja. Não é isso, isso aí não leva a nada. Qual foi a obra? É aquela de 1 Timóteo, capítulo 2. Lá está bem claro qual é a obra que Deus gostaria que você fizesse.
é que todas as pessoas, no versículo 5 e 6, todas as pessoas que você teve contato com ela, falasse do Evangelho de Cristo para ela, mostrasse para ela que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Ali está o evangelismo que Deus gostaria que nós puséssemos em prática. A graça e a paz. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus. Faça esta oração comigo, meu irmão, minha irmã. Faça essa oração bem alta comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela vida eterna que o Senhor me deu na ressurreição, juntamente com Cristo. Eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele, lá na cruz. Que eu estou crucificado com Cristo. Que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu creio porque está escrito na tua palavra, Senhor. Me faz crescer no testemunho para as pessoas que não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Podem sentar e a palavra está com o pastor Nilton, por favor.